Uma observação sobre a autoconsciência. Reflexão e refletir são as palavras preferidas dos psicólogos, e não à toa. Quem reflete tem acesso privilegiado a seus sentimentos, motivações e pensamentos, podendo estabelecer uma relação psicológica entre esses elementos e as próprias ações. Também pode se manter atento à parte sombria de sua personalidade e assim reduzir danos. Por exemplo, a pessoa será capaz de perceber a tempo que antipatiza com alguém muito mais por inveja do que por uma característica do outro. E mais, ao admitir isso para si mesma, é muito provável que chegue à conclusão de que não seria justo tentar prejudicar esse alguém. Ela tem maiores chances de conseguir domar o monstro da inveja e assim preservar a relação com essa pessoa. Justamente por ter um acesso privilegiado aos próprios sentimentos, será capaz de redirecioná-los para um caminho mais positivo, lembrando a si mesma que também já conquistou muitas coisas na vida e que também tem motivos para agradecer. Se não admitir que o sucesso alheio machuca seu ego, ela pode ser levada a desejar o mal à pessoa que inveja, mesmo que somente por meio de pequenos comentários negativos, talvez na frente de terceiros. Esse é um pequeno exemplo de que a questão não é somente encontrar soluções para os próprios problemas, mas também se comportar de forma mais responsável socialmente. Autoconhecimento e reflexão não são importantes apenas no nível individual. Se não refletimos sobre alguns sentimentos, em especial os da impotência e de inferioridade, podemos tentar compensá-los com uma sede exacerbada de poder e com uma necessidade de atenção, e por conta disso, acabar agindo de maneira indesejada. Uma pessoa que se identifica com a sua criança sombra está sujeita a percepções distorcidas. Para a criança sombra, o outro é sempre maior, por isso ela atribui más intenções a esse outro, como vimos no caso de Miguel e Selma. Como não reconhece a conexão entre mágoas da infância e a raiva que sente, Miguel se enxerga como uma vítima da desconsideração e da falta de respeito de Selma, transformando-a em agressora aos seus olhos, e assim o conflito segue seu curso. Nesse caso, é uma mera briga de casal, mas há também casos muito graves, como estadistas que podem levar um povo inteiro à perdição por causa da infinita sede de poder, decorrente da falta de autorreflexão. Por isso, um dos meus objetivos é transmitir aos meus leitores a ideia de que o autoconhecimento é o caminho ideal, não apenas para se libertar dos problemas, mas também para se tornar uma pessoa melhor. Capítulo 5: As necessidades que os pais devem atender. Já entendemos que a nossa criança sombra e a nossa criança sol são moldadas pelas experiências que tivemos na infância com as pessoas que nos eram muito próximas. A consequência lógica disso é que a criação tem um papel essencial em determinar se vamos agir mais no modo criança-sol, que tem boa autoestima e confia em si mesma e nos outros, ou se vamos agir mais no modo criança-sombra, que se sente insegura e encara os outros com desconfiança. Existem inúmeros livros sobre educação infantil, que ensinam como guiar as crianças ao longo de todas as fases iniciais da vida. Esses guias costumam girar em torno dos típicos conflitos entre pais e filhos e como resolvê-los ou como redirecionar comportamentos inadequados. Do ponto de vista da psicologia, no entanto, educar envolve questões muito mais fundamentais. Uma criança tem diversas necessidades emocionais básicas.
Quando conseguem suprir essas necessidades da criança, os pais a estão ajudando a se tornar um adulto com confiança básica e com confiança em si mesma e nos outros. O renomado pesquisador Klaus Grave analisou essas necessidades e seu significado para o ser humano, e citarei suas descobertas ao longo deste livro. A meu ver, entender as necessidades emocionais básicas é um excelente ponto de partida para entendermos melhor nossa criança sombra e a nós mesmos, pois assim temos à mão um método que permite matar 2 coelhos com uma cajadada só. Nos ajuda a entender as influências que trazemos da infância e também a entender nossos problemas atuais. Justamente porque as raízes desses problemas se encontram na infância. As necessidades emocionais básicas, assim como as necessidades fisiológicas, não mudam ao longo da vida. Todo bem-estar ou mal-estar que sentimos é um indício de que uma ou mais de nossas necessidades emocionais ou físicas básicas estão sendo afetadas. Se sentimos que nossas necessidades básicas foram satisfeitas, então nos sentimos bem. Ou então, se sentimos mal-estar, percebemos que algo nos falta. As 4 necessidades emocionais básicas são: necessidade de conexão, necessidade de autonomia e controle, necessidade de ter prazer ou evitar desprazer, necessidade de autoestima e reconhecimento. Até onde sei, não existe nenhum transtorno psicológico que não possa ser explicado por uma violação de uma ou mais dessas necessidades básicas. Quando Miguel fica com raiva porque a esposa esqueceu o refrigerante dele, é porque suas necessidades de autoestima e de reconhecimento foram frustradas, assim como sua necessidade de obter prazer e evitar desprazer. Sempre que sentimos estresse, angústia, raiva ou medo, o que está em jogo são nossas necessidades básicas. E às vezes não é só uma que não foi atendida, mas várias, até mesmo todas. Se, por exemplo, estamos sofrendo por amor, foi nossa necessidade de conexão que foi frustrada, bem como nossas necessidades de controle e de prazer, porque não temos mais influência sobre a pessoa amada. E para completar, a rejeição abalou a nossa autoestima. Assim, com tantas necessidades não atendidas, o sofrimento pode levar a melhor sobre nós e nos puxar para baixo. Quando adotamos essa perspectiva, as causas dos nossos problemas se tornam muito mais claras e manejáveis. Algo que parecia complexo é reduzido à sua essência, o que muitas vezes leva à solução. Se Miguel entendesse que o esquecimento da esposa afetou suas necessidades de autoestima e reconhecimento, já avançaria um passo. Essa compreensão lançaria alguma luz sobre o gatilho, a bebida esquecida, que aciona a reação, a raiva. Ele poderia ver que a causa de sua raiva é a insatisfação de sua necessidade de reconhecimento. Só essa constatação já poderia ajudá-lo a se distanciar de antigos padrões psicológicos e fazê-lo se questionar se Selma realmente feriu sua autoestima. A resposta provavelmente seria não. Em vista disso, numa próxima vez ele poderia reagir de forma mais relaxada, além de se questionar a respeito das causas de sua sensibilidade. Essa pergunta, por sua vez, poderia levá-lo a descobrir que esse sentimento de ser invisível e de não ter suas necessidades atendidas lhe é familiar desde a infância. Provavelmente ele se lembraria de alguns incidentes com a mãe e, por fim, talvez conseguisse ver que o problema não é Selma, mas sua relação com a mãe. Assim, ele estaria um passo mais próximo de si mesmo e da solução de seu problema de agressividade.